Hoje vamos falar sobre um desenvolvimento muito importante no contexto da guerra na Ucrânia. Um desenvolvimento que traz de volta à tona todos os acontecimentos que conhecemos nos últimos meses. Desde o encontro histórico entre Trump e Putin, passando pelo primeiro plano de paz rejeitado pela Ucrânia e Europa, até o novo plano, que gerou muita polêmica hoje ou nas últimas horas. O que chama a atenção hoje é que o plano que está sendo discutido atualmente é praticamente o mesmo plano que Kiev rejeitou e que a Europa rejeitou semanas atrás. E agora, com as declarações constantes de Putin sobre essas propostas, com esses relatos da mídia, dizem que a Europa está se preparando para ir a Washington novamente para discutir o assunto. Surge a grande questão: estamos repetindo o cenário anterior? Especialmente depois que Trump afirmou que a decisão agora está nas mãos da Ucrânia? Especialmente depois que Trump afirmou que Zelensky tem um prazo muito curto para decidir sua posição em relação a esse plano. Esses desdobramentos, somados a movimentos internos na Ucrânia, declarações americanas e europeias divergentes e o surgimento do sucessor de Zelensky, fazem com que esse assunto entre em uma nova fase. De fato, como é essa fase? É isso que vamos revelar hoje. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a mais um encontro, se Deus quiser, da série de episódios do Opinião de hoje, caros telespectadores. Quando falamos sobre a paz na Ucrânia, não podemos ignorar os acontecimentos anteriores que ocorreram nesse contexto. Porque, com certeza, a primeira coisa que vem à mente é a histórica Cúpula de Kalaska, que reuniu Donald Trump e o presidente russo Putin, e a recepção grandiosa que Trump preparou para Putin naquela ocasião. A segunda coisa que também vem à mente, o plano de Donald Trump para a paz na Ucrânia, ou seja, estamos falando do primeiro plano que foi apresentado há algumas semanas. O curioso hoje é que esse novo plano de paz de Donald Trump, que expliquei para vocês no episódio anterior, é o mesmo plano sobre o qual se falava há algumas semanas. É basicamente o mesmo plano apresentado no mês passado, sem grandes diferenças. O primeiro foi rejeitado pela Ucrânia e ainda mais pelos países europeus. Vimos como países europeus correram para visitar a Casa Branca e como Donald Trump os recebeu na época. Com muita arrogância, como se fossem alunos dele ou como se fossem funcionários dele na Casa Branca. Então, hoje, quando falamos sobre esse assunto, nunca podemos esquecer esses acontecimentos. Por quê? Porque hoje talvez o mesmo cenário vá se repetir. O presidente russo, Putin, disse que esse plano de Trump é bom e que podemos contar com ele para acabar com esse conflito. Isso significa que a Rússia aceita esse plano? Claro. Mas ele também disse que os europeus vão rejeitar esse plano, porque ainda estão iludidos, achando que vão impor uma derrota estratégica à Rússia. Hoje, a rede britânica Sky News diz que os líderes europeus, hoje, consideram ir imediatamente aos Estados Unidos para negociar com Trump sobre isso. Ou seja, é como se quisessem repetir hoje o mesmo cenário de semanas atrás. Ir à Casa Branca e implorar para Trump recuar desse plano, talvez oferecendo novas concessões e concessões secretas aos Estados Unidos. Humilhação intensa. O que importa para eles agora é o que significa Trump recuar desse plano. Porque hoje, para que todos saibam, esse assunto está nas mãos de quem? Nas mãos dos Estados Unidos, realmente nas mãos de Trump. E é por isso que a mensagem de Trump foi forte, foi muito clara. Trump deu um prazo de apenas uma semana, mais ou menos, para que Zelensky aceitasse esse plano de rendição. Trump deu o último aviso, disse que se a Ucrânia não concordar desta vez, os Estados Unidos vão parar qualquer apoio ou cooperação militar com a Ucrânia, que será forçada militarmente.
E ele disse, de um jeito ou de outro, ele disse, se Zelensky não gostar desse plano, então que continue lutando até vermos Putin andando pela capital. Como... Quer dizer, o Trump? Ele disse isso literalmente? Ele disse que a Ucrânia não tem nenhuma carta na manga, nenhuma vantagem psicológica, ou seja, não tem nada, vai ser derrotada militarmente e não pode continuar lutando. Então imaginem comigo que há dezenas de países que apoiam e estão ao lado da Ucrânia durante toda essa guerra, militarmente e com inteligência, incluindo países fortes como os Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha e, no final, a Rússia avança militarmente, alcançando vitórias no campo de batalha. Conquista novos territórios. E se apenas os Estados Unidos retirassem, e se eles retirassem sozinhos esse apoio militar e de inteligência? Sério? Vamos ver então. Quer dizer, Brotinho, ele anda pela capital, como assim? Então, o que todos devem prestar atenção hoje, e eu disse isso meses atrás, essa guerra só pode terminar com uma grande guerra. Ou com uma vitória histórica para a Rússia. Putin diz que qualquer acordo de paz deve abordar as causas fundamentais que fizeram essa guerra começar. As causas fundamentais. Ou seja, Putin não aceitará de forma alguma a entrada da Ucrânia na OTAN, não aceitará isso, não aceitará de jeito nenhum o envio de tropas estrangeiras para a Ucrânia, não aceitará de forma alguma os planos de armar a Ucrânia. Putin diz que se a Ucrânia quiser forças estrangeiras em seu território, ou seja, forças garantidoras de segurança, que sejam forças chinesas, ou seja, ele confia apenas na China, fora isso não é possível. Putin não aceitará de jeito nenhum. Hoje houve uma declaração muito importante que me impressionou, na verdade uma declaração do vice de Trump, J.D. Vance. O que ele disse? Ele disse que aqueles que hoje criticam o plano de Trump, ou seja, os europeus, vivem em um mundo utópico, vivem em um mundo de fantasia, porque acham que podem derrotar a Rússia apertando as sanções e fornecendo mais armas para a Ucrânia. Nada disso funcionou. Após mais de 3 anos, todos os países do Ocidente participam dessa guerra de algum modo, seja com sanções, armas, dinheiro ou ajuda. Como disse, no final a Rússia sai vitoriosa, avançando militarmente e conquistando territórios. E prestem muita atenção que a Rússia não considera o que está acontecendo hoje na Ucrânia como uma guerra, não chama de guerra, chama apenas de operação militar. Se a Rússia tivesse começado uma guerra de verdade com a política da terra arrasada, como fazem hoje com vários países árabes e islâmicos, hoje as fronteiras da Rússia estariam com a Romênia e com a Polônia. Ou seja, desde o início desta guerra, a Rússia está travando uma guerra tentando evitar ao máximo se envolver em uma guerra devastadora ou em eventos que possam ser explorados pelos países ocidentais para atribuir acusações como terrorismo ou genocídio ou qualquer coisa desse tipo. Ela sabe que as leis internacionais e as organizações internacionais estão nas mãos do Ocidente, então eles podem fazer qualquer coisa desse tipo. O vice de Trump, J.D. Vance, disse que a solução pacífica pode ser alcançada por pessoas inteligentes que vivem no mundo real, e não por diplomatas fracassados que vivem em um mundo de fantasia. Então, hoje, o que diferencia este plano de paz do anterior, o plano anterior de Trump, é que a América está realmente determinada. Toda a insistência em parar esta guerra, mesmo que seja desta forma, significa dar uma vitória completa à Rússia. E o que confirma isso é um artigo publicado pelo jornal Financial Times americano. Disse que a América estabeleceu um prazo rigoroso para aceitar este plano. Disse que o dia 27 de novembro, ou seja, na próxima quinta-feira, é o último prazo para Zelensky aceitar este plano e parar a guerra. O jornal disse que os funcionários americanos confirmaram aos europeus que este plano não é negociável de forma alguma. Ou seja, os europeus devem aceitá-la como está, porque qualquer alteração nesse plano fará com que os russos o rejeitem.
Portanto, nesse caso, voltaremos à estaca zero e essa guerra continuará. Trump está colocando os europeus diante de uma única opção: aceitar esse plano. O jornal revelou que essa reunião aconteceu na embaixada americana na Ucrânia e foi marcado por conflitos. Houve disputas entre essas partes a ponto de a discussão sair do controle. Disse que entre os presentes nessa reunião havia alguém da delegação dos Estados Unidos que disse aos presentes que a Rússia tem uma base industrial forte, então não pode ser derrotada completamente. Da mesma forma, o ministro da Defesa dos Estados Unidos, Dear Skoll, também estava presente nessa reunião e disse que o exército americano ama a Ucrânia e apoia a Ucrânia. Mas a avaliação militar atual confirma que a Ucrânia ela está em uma situação extremamente difícil, ou seja, agora é a hora da paz. Afirmou que Trump agora deseja paz e Zelensky aceitar esse plano na próxima quinta-feira, pois todos os presentes nessa reunião, ou seja, embaixadores dos países europeus, Zelensky, diplomatas e militares ucranianos, ficaram chocados, não esperavam que isso acontecesse. Mas o que foi realmente estranho nessa reunião é que Amurov, o chefe do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, estava presente e já sabia dos detalhes do plano de Trump, chegando a dizer que apoiava esse plano. Isso fez todos se perguntarem como o chefe da Segurança Nacional da Ucrânia pode aceitar este plano de rendição? Você quer dizer essa pessoa nesse cargo? Ele é o mais nacionalista, o que mais rejeita a rendição. Como ele poderia aceitar se render? Isso não é nada normal. Isso talvez revele uma das cartas mais importantes dos Estados Unidos na Ucrânia, que é Amurov. Ele representa os Estados Unidos da América na Ucrânia e pode ser o sucessor de Zelensky. Se os europeus, ou podemos dizer os liberais, colocaram Zelensky na Ucrânia para expandir sua influência lá na Ucrânia e para limitar, esse plano foi feito para limitar a Rússia nesse ponto. Então agora Estados Unidos ou Trump vai virar a mesa contra os europeus e vai americanizar a Ucrânia. Trump, ele virou a mesa quando ele ganhou o acordo dos minerais raros algumas semanas atrás, mas agora ele vai virar a mesa completamente. Ele vai mudar tudo, colocando o sucessor de Zelensky no comando da Ucrânia, incluindo Amurov, já que há relatos de que ele visitou os Estados Unidos várias vezes recentemente. Ele esteve em Miami. Há uma semana, ele se reuniu com autoridades americanas há 2 dias. Há relatos que confirmam que houve visitas e encontros frequentes entre ele e os americanos recentemente, o que significa que há outro acordo secreto em nível pessoal. E é muito provável que ele seja o sucessor de Zelensky e o próximo presidente da Ucrânia, porque agora todos estão convencidos de que a era de Zelensky acabou hoje. Até mesmo os próprios europeus admitem isso. Quer dizer, depois desses casos, os casos de corrupção que se espalharam recentemente, o mais recente foi de 100 milhões de dólares, que era para apoiar o setor de energia. Mas não se encontrou nenhum vestígio desse dinheiro. Agora estão se preparando para substituir Zelensky, e os europeus já têm um sucessor para Zelensky. Eles já estavam preparando isso há algum tempo, por meio de uma série de declarações e também através de propaganda midiática. Mas está claro que Trump vai virar o jogo. E ele vai arriscar tudo nisso, e a propósito, se todos se lembrarem, eu disse isso meses atrás, antes de Trump subir à presidência dos Estados Unidos. Eu disse que Zelensky, no fim, ele não conseguirá assinar o acordo de rendição. O que vai acontecer? Ele será substituído por outro presidente só para assinar esse acordo, o acordo de rendição. Eu disse que ele fugiria para o exterior. E o destino dele será trágico. Os russos jamais esquecerão o grau de hostilidade que Zelensky mostrou contra Putin e os russos nos últimos anos. Com certeza, a inteligência russa vai se vingar de Zelensky onde quer que ele vá e onde quer que ele se esconda, não importa quanto tempo leve, porque quando o papel dele na Ucrânia acabar,
todos vão se voltar contra ele, ele não terá nenhum valor para os europeus. O ex-coronel do exército americano, chamado Douglas, disse que a inteligência britânica vai ajudar a contrabandear Zelensky para Israel. Junto com ele, $1 bilhão em dinheiro, informações de inteligência muito importantes. O que Douglas disse, isso não é por acaso, porque ele sempre aponta coisas que acabam se tornando realidade. Ou seja, o estranho é que naquela época, Zelensky, se fugisse para Israel, seria um alvo fácil para os agentes de inteligência russos, que atuam fortemente dentro de Israel. A verdade é que, onde quer que Zelensky vá, seu destino será trágico, ou seja, seu papel acabou. Mas o mais estranho hoje é que houve uma declaração apenas hoje de um ex-oficial da inteligência militar americana, claro, polêmico por várias declarações, chamado Scooter Ritter. O que ele disse? Ele disse que a queda de Zelensky levará à queda de seus aliados na Europa. Ele disse que o destino da maioria dos líderes na Europa, como Macron, Starmer, Ursula von der Leyen e outros, está ligado ao destino de Zelensky. Se Zelensky cair, eles cairão com ele. O importante é que Trump vai virar a mesa contra os europeus. Agora, eles têm um prazo específico, que é na próxima quinta-feira. Eles devem aceitar esse acordo. Se aceitarem esse plano, uma delegação americana, composta pelos principais generais do exército americano, liderada, é claro, pelo secretário do exército americano, irá à Rússia para tratar dos demais detalhes do acordo com os russos. Mas se eles não aceitarem, os Estados Unidos vão retirar qualquer apoio militar e de inteligência direcionado à Ucrânia. A Ucrânia pode desmoronar totalmente, talvez até por um golpe militar contra Zelensky. Ou seja, de qualquer forma, hoje, todos os indicadores sugerem que Amrut será o próximo homem da fase de transição na Ucrânia. E talvez agora os primeiros sinais já tenham começado a aparecer. Isso porque as últimas notícias, os últimos relatórios, vindos agora de dentro da Ucrânia, dizem que o Escritório Nacional de Combate à Corrupção na Ucrânia começou a agir nesse sentido. Iniciou uma operação em larga escala para revelar casos de corrupção na Ucrânia. Então, começaram a fazer buscas em várias casas de empresários ligados a Zelensky. Alguns fugiram, outros ainda estão dentro da Ucrânia. E agora chegaram a revistar também as casas do ex-ministro da Energia. E isso é só o começo. No final, essa investigação vai chegar até Zelensky se ele não concordar com esse plano de Trump. Se ele não concordar, Zelensky será removido ou afastado por casos de corrupção. O jornal americano Político disse que a esposa de Zelensky: "Hoje comecei a incentivá-lo a deixar a política." E claro, se ele deixar a política, só pode fugir para outro país e se esconder. Então, ainda espero que haja um destino catastrófico para Zelensky. Agora vamos esperar os desdobramentos desse caso interessante, que entrou em uma fase realmente emocionante, e vamos aguardar até a próxima quinta-feira. Será que Zelensky vai aceitar ou não? Será que realmente veremos um acordo de cessar-fogo ou não? Como serão esses próximos dias? Comentem abaixo deste vídeo. Que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!